Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores. Bom dia, família irmã. Bom dia, povo abençoado, para abençoar. Graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, deixando os corações, os comentários, todas aquelas manifestações que tanto elencam, elevam e fortalecem o nosso ministério virtual. Já chegue aqui então deixando seu joinha, seu gostei, sua manifestação. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovis Man. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, por favor, compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem. Clovis Man é o nosso endereço aqui no YouTube. Estamos conversados então? Já deixou seu graça e paz, sua saudação? Faça isso agora, escreva aí. Eu desejo a todos um dia abençoado, um dia de sucesso, um dia de bênção e de crescimento na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos à palavra do Senhor. Nós estamos no livro do profeta Isaías. Hoje nós faremos o capítulo 36 do profeta Isaías, tá bom assim? Hoje a gente começa uma nova sessão, um novo momento no capítulo 36 do profeta Isaías. Vamos ler o texto como temos feito continuamente, e estamos destacando aqui algumas lições para as nossas vidas, tá bom? Leiamos o texto. Isaías 36 diz assim: No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então, de Laquis, o rei da Síria, enviou o seu comandante de campo com um grande exército a Jerusalém ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Euquias, o escriba Sebiná e o secretário Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. O comandante de campo lhes disse: Digam a Ezequias que assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que se baseia essa sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em que você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim é o faraó, rei do Egito, para quem nele confia. Mas se você me disser, confiamos no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários locais e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante desse altar? Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante oficial do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerras e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar e destruir essa nação sem o apoio do Senhor? O próprio Senhor me disse que atacasse esse país e o destruísse. Isso é impressionante. Então Eliaquim, Sebiná e Joá disseram ao comandante de campo: Por favor, fala com os teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros. Espera aí que perdeu aqui, volta para o 36, meu Deus do céu. Entenderá. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: Será que o meu senhor me enviou para dizer essas palavras somente para o seu senhor e para você? Não para que os que estão sentados no muro, que assim como vocês terão de comer as próprias fezes e beber a própria urina?
Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixem Ezequias enganá-los. Ele não poderá livrar vocês da minha mão. Não deixe que Ezequias os convença a confiar no Senhor quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvido a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e rendam-se. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira, da sua própria figueira e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar a sua terra das mãos do rei da Síria? Hein? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual de todos os deuses dessa terra conseguiu livrar alguma delas das minhas mãos? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Contudo, o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Euquias, o escriba Semidai e o secretário Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante de campo tinha dito. Esse é o texto. Deixa eu me afastar aqui um pouquinho, porque escureceu demais aqui. Eu não estou conseguindo perceber aqui o texto. Olha que coisa impressionante esse texto. Fala para mim se o texto não é fenomenal, se o texto não é algo fenomenal. Fala para mim se não é. Então aqui nós temos o que? Aqui nós entramos na seção histórica. Aqui nós entramos nessa questão histórica do livro do Isaías. O capítulo 36 mostra o início de um dos momentos mais dramáticos do livro. É uma hora, sim, que é fenomenal. Aqui nós veremos uma ameaça real. Aqui a gente perceberá uma ameaça real. Nós estamos percebendo aqui uma intimidação psicológica, guerras de palavras. Talvez é a primeira vez que nós tenhamos isso em um texto, em uma literatura. Tentativa de se destruir a psique do povo. Vamos mexer com o ânimo do povo. Esse texto é um texto muito moderno, viu? Para as estratégias bélicas de hoje. Um possível tema aqui seria: quando a intimidação tenta substituir a confiança no Senhor Deus. Quando a intimidação substitui a confiança no Senhor Deus. O problema central, a verdade central que a gente tem nesse capítulo é a seguinte: Deus é soberano sempre. Deus continua soberano, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Deus, ele é soberano. Meu irmão, Deus é sempre soberano, Deus é sempre poderoso. O inimigo tenta enfraquecer a fé, intimidar a gente, maquiar a nossa confiança com o medo, com a dúvida, mas o Senhor Deus é soberano, você não pode perder essa confiança. O Senhor Deus é soberano, ele é tremendo, ele é maravilhoso. O cenário agora é terrível, o cenário agora é histórico. O poderoso império da Síria chegou, o poderoso império que já tinha atacado Israel chegou, invade Judá, cidades já caíram, nós vimos aqui o relato, várias cidades já caíram, e a história mostra isso. Agora Jerusalém está ameaçada, o rei da Síria aqui envia um oficial, ele envia um oficial, entendeu? Um homem muito importante. Ele envia, e ele vai para cima. A sua arma principal não é a espada, não. A arma principal não é. Ele manda alguém que sabe falar. Agora é a intimidação, agora é a intimidação, agora é a emoção, agora é o constrangimento, agora é a hora de mexer muito sério com isso aqui. Então ele manda alguém que sabe falar. Talvez a primeira vez que nós tenhamos isso na história de guerras, né? Alguém intimidando, fazendo a pessoa derreter por dentro primeiro, enfraquece por dentro. Senaqueribe, o rei da Assíria, chegou.
Senaqueribe, o grande rei, o famoso rei, chegou. A Síria, simplesmente aqui, era a maior potência militar daquele tempo. Essa potência acabou com muitos exércitos fortes, tinha estratégia avançadíssima, ela tinha estratégia nunca antes usada. Esse Senaqueribe é uma coisa monumental. Humanamente falando, esse Senaqueribe, ele sabe o que fazer. Judá parecia que não tem chance, até de ler o texto você fica meio amedrontado, meu irmão. Parecia que Judá não tem chance. Aí vem o desafio, né? Aí vem o desafio diante de Jerusalém, no verso 2. O desafio diante de Jerusalém. Esse Rapsaque, para o próximo momento, é muito importante agora, para o próximo momento, que é o abastecimento da cidade, né? Ele vai trabalhar essas coisas, lugares estratégicos. Agora, esse cara aqui, ele sabe tudo. Os representantes de Judá saem para ouvir aqueles 4 que apareceram ali, né? Ele sai para ouvir. A tensão é enorme, a força psicológica é enorme. É um ataque à confiança humana, é um ataque ao bem-estar humano. Esse homem pergunta, esse Rapsaque pergunta, em quem vocês confiam? Olha só, em quem vocês confiam? E ele começa a ridicularizar aqueles que confiaram no Egito. Ele ridiculariza aqueles que confiam no... Olha o que ele fala, é uma cana quebrada, é um bordão, é um cajado quebrado. Quem apoia nesse cajado morre, sofre, adoece. É um apoio que machuca, é um apoio que machuca. Apoia sobre esse bordão e você fura a mão. Quem confia no Egito sofre. O inimigo começa destruindo as falsas seguranças, as possíveis falsas seguranças. Vocês vão confiar no Egito? Vocês vão depender do Egito? Ou seja, eles atacam a fé em Deus, a confiança em Deus e essa questão emotiva em Deus, porque também nós temos uma emoção que depende de Deus. Ele sugere que Deus não ajudará. Ele começa a falar que Deus não ajudará. Não, o Senhor Deus não vai. Quem ajudou? Qual Deus ajudou? Ele distorce tudo o que o Ezequias fez. Ele distorce. O Ezequias tinha feito uma reforma religiosa na cidade, muitas coisas mudaram e agora ele desafia. O inimigo frequentemente distorce fatos que apoiam a nossa fé, que robustece a nossa fé. E ele fala que o Ezequias fez besteira, o Ezequias que acabou com os altares de vocês. Ou seja, é um ataque à autoestima. É um ataque à capacidade humana, é um ataque. Vocês estão confiando no Ezequias e no Egito? Então, esse Rapsaque, esse líder do rei da Síria, ele mexe com o ânimo do povo. Judá não tem soldado suficiente. Olha o que ele diz, se vocês tiverem soldados para colocar em 2.000 cavalos, olha só, ele está falando que Judá militarmente é fraco. Se vocês tiverem homens para assentar-se nos meus cavalos, olha o que ele diz, olha como ele mexe com as entranhas do povo. Olha só, é um ataque a soberania de Deus. Deus não pode ajudar vocês, no versículo 10, né? Deus não pode ajudar vocês. Ele afirma, o Senhor de vocês foi que me mandou vir aqui. Olha o que ele diz. O Senhor, com letra maiúscula no texto aqui é com letra maiúscula. É uma mentira espiritual. O Senhor de vocês me mandou vir aqui. O inimigo tenta usar a linguagem espiritual para gerar confusão, gente. Geralmente são pessoas parecidas conosco que nos atacam. Olha bem, geralmente são pessoas parecidas com você, que falam como você, que te ataca. Os líderes pedem então que esse Rabsaque fale em hebraico, fale em aramaico. Fala para ele. E ele responde em hebraico. Por quê? Porque ele quer atingir o povo. Ele quer atingir o povo. Ele quer mexer com o povo, então tem que falar numa linguagem que o povo não entende, mas ele não faz isso. Ele promete uma paz falsa, ele promete uma prosperidade ilusória, uma segurança enganosa, e ele pergunta, ele não deixa passar, ele pergunta, qual dos deuses livrou a terra
das pessoas. Qual dos deuses das pessoas livraram as pessoas? Ele coloca Deus de Israel no mesmo nível dos ídolos das nações. É o que ele faz, coloca o Deus Todo-Poderoso no mesmo nível. Esse é o auge da arrogância, talvez por isso eles foram destruídos aqui, já dando o futuro aqui já falando o que vai acontecer, né? Talvez aqui tenha sido o lugar aonde eles perderam a guerra. Aí eles se calaram, aí houve silêncio, calaram. O rei havia ordenado não responder nada. O rei Ezequias tinha falado, não responda nada. Às vezes, meus irmãos, meus amigos, é melhor não responder nada. Muitas vezes discutir não ajuda. Rebater não resolve, é melhor silenciar. É melhor silenciar. É igual disse alguém aí, né? Se o seu inimigo estiver errando, fica quieto, deixa ele errar. Se o seu inimigo estiver pisando na bola, deixa ele errar, como diz aí um líder estratégico aí, né? Uma mente estratégica. Os líderes rasgam as vestes, é o melhor sinal de humilhação. Os líderes que ali foram abalados, humilhados, rasgaram as vestes em sinal de humildade e se foram. A situação era extremamente séria, a situação era conflitante, é realmente conflitante, mas Deus está no controle. É como alguém que recebe uma enxurrada de acusações, de ameaças, de notícias negativas, de empurra para cá, empurra para lá. Com o tempo, a pessoa começa a duvidar, ela fica pensando naquilo, perde a força emocional, principalmente a força emocional, sente esse medo crescer, sente esse medo aumentar, a batalha deixa de ser externa e a batalha passa a ser dentro da gente. Assim é a intimidação espiritual, gente. Assim é mexer com as nossas emoções. Emoção não nos aproxima de Deus, mas pode nos afastar. As emoções abaladas podem nos afastar. Isaías 36, portanto, é extremamente para os nossos dias, é extremamente atual. O inimigo trabalha através da intimidação. O inimigo trabalha através do medo. Antes de destruir externamente alguém, ele tenta te enfraquecer internamente. Isso já aconteceu comigo não uma vez, mas 2 vezes, 3 vezes. Geralmente ele mexe, o alvo é o interno. As falsas seguranças geralmente vêm sobre nós. O Egito não era a solução ali, né? E ele fala, não confie no Egito, não confie no Egito. Não espere no Egito. O Egito, quem espera nele sofre, viu? Nem toda a linguagem espiritual, gente, vem de Deus. O Deus de vocês me mandou vir aqui acabar com vocês. O Deus de vocês foi que me levantou. O Deus de vocês, cuidado com a linguagem espiritual, pelo amor de Deus. Nem toda afronta merece resposta imediata. Nem toda afronta merece. Eu estou falando agora aos domingos na igreja sobre o certo que é desobediência. Estou no 3º encontro da série O Certo que é Desobediência. A fé verdadeira, gente, muitas vezes é testada através de roupagens parecidas com a nossa. É fácil confiar quando tudo está tranquilo, gente. É fácil confiar quando tudo está aparentemente em paz. Cuidado, cuidado. Existem muitas coisas certas que é desobediência. O que tem intimidado a sua fé? Você tem ouvido mais a voz do medo, da intimidação ou a voz de Deus? A nossa confiança está baseada em circunstâncias ou a nossa fé está baseada no Senhor? No que está baseado a nossa fé? No que está fundamentado a sua fé, a minha fé, a nossa fé? Hoje, através desse texto fenomenal que merecia até um outro encontro, Deus está chamando a gente a não ceder. Deus está chamando você a não ceder à intimidação, a permanecer firme em meio a pressões do dia a dia, a confiar mesmo quando parece contrário, a confiar mesmo que as coisas pareçam contrárias. Talvez existam
Rabsaqués falando no seu ouvido. Talvez exista um Rabsaqués falando, ou foi o Senhor, viu? Através do medo, da derrota, do fracasso, das impossibilidades que realmente vêm. Talvez existam aí Rabsaqués falando com você. Deus ainda continua no trono. Deus continua soberano. Deus continua sendo o mesmo. Nós vamos nos deixar levar pelo externo, pelo pavor externo. Isaías 36 então aponta para as tentações e afrontas enfrentadas por nós. Muitas vezes a gente está caindo em armadilhas porque a gente não está firmado, não está fundamentado. Alguém está tentando fazer você recuar? Alguém está tentando fazer você recuar? Em Cristo Jesus, gente, a gente aprende o seguinte: a gente aprende a confiar mesmo sob intensa oposição. Através de Cristo, a gente aprende que mesmo sendo levado para a cruz, nós podemos confiar. Mesmo cuspindo no nosso rosto, nós podemos confiar, porque a ressurreição está logo ali. A ressurreição está logo ali. Então, Isaías 36 vai ensinar para a gente que o inimigo usa a intimidação, usa o medo, usa as pressões para te abalar. Que as falsas seguranças falham. Perceba, né? A verdade pode ser distorcida através de pessoas que pareçam conosco. E muitas vezes silenciar é a melhor forma de confiança. Ficar em silêncio é a melhor forma de confiar em Deus. Deus continua soberano. Deus continua mesmo soberano em meio a ameaças que vêm contra você, que vêm contra mim. Olha, cuidado com o certo, que é desobediência. Cuidado com aqueles que falam, o Senhor Deus me enviou. Um anjo me mandou aqui. Cuidado, porque isso é para abalar você emocionalmente. Se a gente se abala emocionalmente, a gente está correndo perigo. Vou repetir de novo. Um abalo emocional, não uma questão emocional não te aproxima de Deus, mas pode devagarzinho te afastar do Senhor Deus, quando você não lida bem com as suas emoções. Muito obrigado por sua presença aqui, que esse texto fenomenal tenha falado com você o tanto quanto falou comigo. Conto com a sua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos para participarem conosco também. Peço a vocês também que orem por nós. As orações de um justo pode muitos os efeitos. Não deixe de orar por nós. Peço a vocês também que nos ajude financeiramente. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco. Porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos. Fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar a gente. Vamos orar agora e encerrar o nosso encontro? Meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa amada, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.